Meus amados irmãos, aceita a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso de número 15, que diz: E disse, dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não tema nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meus amados irmãos, ninguém na vida está incerto de ter inimigos. Eles vão surgir em algum momento. Mas o que vai determinar a sua vitória em meio a esse surgimento de tantos inimigos é a sua posição. Porque muitas das vezes, quando surgem esses inimigos, o medo também surge. E quando o medo surge, muitas pessoas ficam totalmente sem saber o que fazer, desesperadas. Tem pessoas que até ficam paralisadas de tanto temor e pavor que está tendo naquele momento. Mas o fato é que o que vai determinar o seu futuro em meio a esta multidão que se levantou é a sua posição. É a sua posição. Porque ou você vê essa situação e foge, ou você vê essa situação e não faz nada, ou você vê essa situação e enfrenta. Alguma dessas decisões você vai ter que tomar. Algumas dessas atitudes você vai ter que tomar. Porque você não pode ficar sem resolver essa situação. E quando eu falo resolver, eu já dou também a posição que você deve tomar. Porque primeiro, você não pode fugir. Porque para onde você fugir, ela vai alcançar você. Você também não pode ficar parado, porque se você ficar parado, você pode ser atingido e vai ser uma presa fácil. Porém, você tem que tomar a atitude de que agir, enfrentar as dificuldades, as adversidades. Quando Deus lançou essa palavra para os moradores de Judá e para Josafá, foi porque havia se levantado uma grande multidão, uma multidão cheia de ódio nos seus olhos, que queria destruir, acabar com o rei Josafá e com os moradores de Judá. Quando eles ficaram sabendo que essa multidão, os moradores, os moabitas, os amonitas e os moradores da montanha de Seir se levantaram contra eles, eles ficaram desesperados. O rei Josafá vivia naquele momento um momento mais tranquilo no seu reinado. Mas de repente tudo muda, o cenário muda, o ambiente muda. E agora o que se tem é uma multidão vindo contra eles e eles precisam tomar uma atitude. Eles não escolheram fugir, porque Deus ele nunca se agradou do covarde, daquele que abandona a batalha, daquele que foge da luta, daquele que foge de encarar a realidade. Deus nunca se agradou. O apóstolo Paulo disse uma vez para Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor. Eles também não ficaram parados, porque se ficassem parados, eles iam se tornar uma presa fácil. E cristão em meio a batalha, em meio a uma guerra, ele não pode ficar parado.
porque você pode se tornar uma presa muito fácil. E eles, entendendo isso, eles tomaram uma atitude. E qual foi a atitude deles? Eles precisavam enfrentar. Mas esse enfrentar que eles tinham que fazer não era de qualquer maneira, de qualquer forma. Eles tinham que usar a arma certa. E a arma certa que eles usaram foi o poder da oração. A Bíblia diz que quando Josafá fica sabendo de tudo isso que havia acontecido, que estava para acontecer, ele reúne o povo, reúne todos que estão naquele lugar, naquela região, para orar, para buscar ao Senhor. Porque ele sabia que na força do seu braço, na força do seu exército, ele não iria ser capaz de vencer esta multidão que se levantava contra eles. Então ele convoca todo o povo para orar. O interessante é que a oração, ela tem um poder muito grande. E muitas das vezes nós desprezamos a oração. Muitas vezes nós não acreditamos nos efeitos e no poder que a oração ela tem. E ficamos desesperados, procuramos ajuda em todos os lugares, procuramos um escape em todos os lugares, mas quando é para nós buscarmos a Deus em oração, nós simplesmente paramos e pensamos: será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me escutar? O que eu estou querendo dizer para você aqui é que você tem uma arma poderosa e muitas das vezes eu e você não sabemos usá-la. Jesus, ele foi um homem que venceu, ele em forma de homem, ele venceu todos os obstáculos, porque Jesus, ele vivia uma vida de oração. Todos os homens de Deus que nós encontramos na Bíblia, que passaram por um momento difícil, mas conseguiram sair desses momentos difíceis, foi porque eles dobraram os seus joelhos e ergueram a sua voz e olharam para cima e oraram ao Senhor. Uma certa vez o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O interessante é que os montes naquela época eram lugares de sacrifício para os deuses estranhos. E quando o salmista ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro? Ele sabia que lá em cima nos montes as pessoas iam buscar refúgio. Mas o interessante também é que a confiança dele não está nos montes, não está no sacrifício que ele podia fazer nos montes, mas quando ele diz: o meu socorro, ele não vem dos meus sacrifícios, dos sacrifícios que eu faço para os deuses estranhos, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A confiança dele era no Todo-Poderoso. Ele sabia a quem recorrer, ele sabia a quem clamar, ele sabia que alguém, que um Deus Todo-Poderoso estava no céu, pronto para ouvir a sua oração, pronto para ouvir o seu clamor. Então, eu e você precisamos praticar mais um pouco a oração. Muitas das vezes nós se encontramos em locais, em lugares difíceis. E é nesses momentos que nós temos que orar. Quando Josafá
e o povo dobraram os seus joelhos para orar. Eles não tinham certeza se Deus ia ouvir e se Deus ia responder. Mas de uma coisa eles tinham certeza, que eles precisavam orar. Não dobre os seus joelhos para orar pensando se Deus vai agir, se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Mas dobre os seus joelhos e busque o refúgio em Cristo Jesus. E deixe que Ele faça o que Ele quer fazer. Se Ele quiser te livrar de enfrentar a multidão, de enfrentar as barreiras, de enfrentar os perigos, Ele vai te livrar. Mas se Ele não quiser também, Ele vai estar com você no meio dessa luta, desta batalha, para de dentro da batalha Ele te dar a vitória. Não foi isso que Ele fez com Ananias, Misael e Azarias? Eles estavam dentro da fornalha, ou seja, Deus ele não livrou eles das mãos de Nabucodonosor. Deus não livrou eles de entrar dentro da fornalha. Mas de dentro da fornalha, Deus os livrou do fogo e ainda mostrou para Nabucodonosor que ele era Deus e que era o Todo-Poderoso, e ninguém, jamais ninguém, pode impedir o agir dele na vida dos seus servos. Nabucodonosor ficou apavorado, porque ele viu que ele tinha poder de jogar o homem dentro da fornalha. Mas o Deus que estava no céu tinha poder de livrar o homem de dentro da fornalha. Foi isso que aconteceu com Daniel. Deus não impediu que Daniel entrasse dentro da cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel de dentro da cova dos leões para mostrar para todos aqueles que eram contra a vida de Daniel que ele era Deus e que até os leões obedecem à voz dele. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando foi tirado do Egito? Deus os colocou em frente do Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó. Eles ficaram desesperados. Moisés clama ao Senhor pelo povo e a resposta de Deus é: Moisés, vocês vão ter que enfrentar o Mar Vermelho. Estenda as tuas mãos sobre o mar e diz ao povo de Israel que marche, porque Deus iria abrir o caminho no meio do mar. Em meio a essa prova, em meio a esse momento difícil que você está vivendo neste momento, Deus ele vai abrir caminho. Deus ele vai abrir caminho. E se ele não abrir, ele vai estar com você, vai ajudar você a passar por tudo isso. E lá na frente, quando você passar essa prova, essa luta, esta guerra, você vai olhar e vai dizer: verdadeiramente o Senhor estava comigo. Foi o que aconteceu com Josafá e o povo de Judá. Quando eles estavam orando, quando eles estavam buscando, quando eles estavam aos pés daquele que poderia os livrar das mãos dos seus inimigos, diz a Bíblia que de repente no meio da multidão se levanta um profeta. E a palavra que Deus tem para eles é: não temas. Primeiro, acalma.
o teu coração. Oh, aleluia. Acalma a tua alma. Porque Deus via que o povo estava apavorado. E por isso Deus fala: calma, fica tranquilo, não se desespera. Deus está falando para você hoje: fica calmo, não se desespera. Se você me buscar, se você orar, se você se pôr de joelhos, eu vou ouvir o teu clamor, eu vou ouvir a tua oração. Mas você precisa se acalmar. Não tem por que estar apavorado, não tem por que estar desesperado. Fica tranquilo. Essa é a primeira palavra que Deus diz através do profeta para o povo. A segunda coisa, Deus fala: não assusteis. O povo estava assustado com tudo o que estava acontecendo. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de muita incerteza, e muita gente está assustado porque não sabe o que vai acontecer. As notícias, elas são terríveis. E tem muita gente que está assustado, sem saber o que vai fazer ou sem saber o que vai acontecer. E Deus está dizendo: não assusteis. Tenha calma. E aí Deus termina dizendo: esta peleja não é vossa, mas é minha. Deus está dizendo: não é vossa, não é de vocês essa peleja, mas é minha. Porque aquela multidão não havia afrontado, não havia sido Josafá e nem o povo de Judá, mas aquele povo tinha mexido com um povo que tinha um dono, que tinha um Deus. E automaticamente Deus diz: eles não estão te afrontando, Judá. Eles não querendo atacar vocês, eles estão querendo guerrear contra mim. E contra mim, eles não vão ter vitória. Quando Davi foi visitar os seus irmãos, levar mantimento para os seus irmãos, que ele ouviu que no acampamento dos filisteus havia um homem de estatura muito grande, um homem guerreiro desde a sua infância. E quando Davi ouviu que esse homem gritava, levantava sua voz para afrontar ao povo de Deus, à nação de Israel, Davi pergunta: quem é esse incircunciso filisteu que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Davi entendeu ali que Golias precisava reverenciar o Deus de Israel. E por isso Davi vai para a batalha. Saul diz: não, Davi, você é uma criança, você é um pequeno jovem, um pequeno pastor de ovelha, você não vai conseguir vencer este homem. Davi: não, o Deus que eu sirvo, ele me livrou da mão do urso e do leão, ele me livrou da boca deles. Da mesma maneira o Senhor vai me dar esse filisteu nas minhas mãos. Diz a Bíblia que Davi vai diante do filisteu. E quando ele está indo, Saul ainda tenta impedir que ele fosse. Diz: não, Davi, se você vai, então toma minha armadura, pelo menos.
A Bíblia diz que Davi tenta colocar a armadura de Saul, porém, diz a Bíblia que Davi não conseguia andar com as armaduras, porque o cristão, ele não usa a armadura de ninguém, ele usa a armadura do Todo-Poderoso. O cristão não usa a armadura de crente desviado. O cristão não usa a armadura de crente que não quer nada com Deus. O cristão, ele usa a armadura de Deus. Aquilo que Deus mandou ele usar. Nunca use as armaduras de ninguém. Efésios 6, o apóstolo Paulo diz a armadura que nós precisamos usar, que é ela que vai nos dar vitória. Quando Davi está de frente do gigante, uma pequena pedra é cravada na testa do gigante e simplesmente ele cai. E morreu aquele que tanto afrontava o exército do Deus vivo. Deus fala para esse povo: não temas, a peleja não é vossa, senão minha. O que Deus está querendo dizer para você é: não temas e nem se assuste, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. E se a peleja é de Deus, é garantido a vitória para você. Meus irmãos, eu quero dizer para você: confie no Deus que você serve. Acredite no Deus que você serve. Ele jamais vai deixar você sozinho em meio a esta multidão. Em meio a esta multidão de desafios, de problemas, de lutas, de dor. Jamais Ele vai deixar você sozinho. Ele vai ajudar você a passar por esse momento. E como eu disse antes, você vai ver que Ele sempre esteve contigo. Basta você acreditar e tomar a atitude certa. Eu quero lhe aconselhar: ore mais. Fale mais com Deus. Eu sinto que todas as vezes que eu não oro, ou todas as vezes que eu oro pouco, eu sinto um vazio dentro de mim.